Tom, torcedor rubro-negro, a gente já está com o meu querido Chico Guerra, ex-diretor de futebol do Leão. Chico, bom dia. Tá em Porto Alegre, é isso? Não, estou aqui no Sul, eu fiquei aqui em São Paulo. A gente parou em São Paulo na volta. Sim. Eu fiquei aqui resolvendo os assuntos particulares e estou indo lá para Santa Catarina. Tem um campo de futebol lá e foi reaberto agora, então vou estar resolvendo as coisas lá em Santa Catarina. Massa. Chico, notícia hoje de manhã da sua saída e eu te pergunto, você já colocou dever cumprido e esse elenco que está aí no Campeonato Brasileiro, na tua opinião, ele disputa o quê nessa temporada agora, 2021 do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, Alessandro. Quando coloquei dever cumprido, porque realmente a função que eu sempre exerci na diretoria de futebol foi muito mais essa função de contratação, de planejamento, principalmente também na vinda de treinadores, todo esse processo que ele se dá mais no final do ano para o começo do ano. Então, acho que a gente está com o elenco montado no campeonato e, de uma certa forma, o dever está cumprido. Uhum. Já era uma decisão que já tinha sido tomada no final do ano, no final do Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro acabou se estendendo, acabou em fevereiro, mas já era a minha intenção aí que eu saísse da diretoria de futebol e tocasse meus projetos e minha vida pessoal. Acabou que durante o processo de uma coisa emendou com a outra, a gente teve que fazer um novo time e eu não podia abdicar disso, seria muito ruim para o clube. Naquele momento eu saí, entendeu? Então agora de cabeça mais fresca, com tudo já resolvido, achei que era um momento agora de encerrar esse meu ciclo. Foram 3 anos, acho que é um bom tempo, é necessário uma oxigenação, mudança, acho que isso tudo é bom para o clube e que novas pessoas venham e que possam fazer um bom trabalho também. Antes de passar a bola para os meninos, deixa eu te perguntar, como curioso mesmo, apesar da amizade que nós temos, mas eu nunca te perguntei isso, nem para nenhum colega, amigo que esteve ou está no cargo de diretor. 3 anos, futebol é uma coisa, eu falo com propriedade aqui pela cobertura, mas outra coisa é estar dentro do clube, você como diretor. Como é que é o dia a dia de um diretor, cara? O esforço, dividir com família, esposa, filho, negócios. Enfim, fala um pouquinho dessa história para o torcedor ter uma ideia. Alessandro, lá a gente dividia muitas funções, né? Porque tinha gente que era mais responsável pelo dia a dia no CT, outro ficava mais responsável por viagens, outro era o que mais falava para a imprensa. Eu ficava mais numa função de bastidor, de realmente... Eu frequentava, sim, os jogos, os treinos também, não com a mesma assiduidade dos outros, mas sacrifica um pouco o lado pessoal. Eu acho que você acaba que... Não só porque você não consegue ter tempo para as suas coisas, mas a questão do foco, sabe? Isso consome demais a cabeça, o dia a dia, então, de como é feito. Mas, assim, foi um trabalho muito legal, acho que foi muito bom, muito satisfeito. Feito, eu falei, missão cumprida. Foram muitos contratos que fiz aqui, eu acho que não dá nem para numerar, mas com certeza em 3 anos foi muito jogador que entrou e saiu. Aí 80%. Nesse tempo eu fiz praticamente um trabalho de executivo nunca sendo remunerado. Então, assim, foi muita coisa que foi feita nesse período. Acho que houveram acertos, erros, né? Mas sempre com muito cuidado, tratando com muito amor, antes de qualquer coisa, as finanças do Leão, porque a gente sabe das dificuldades que o clube passa, entendeu? Então, estou muito esperançoso. Acho que esse ano a gente fez um bom trabalho e estou muito confiante que o pessoal que vai ficar no dia a dia vai ter um grande resultado, vai fazer um bom campeonato brasileiro. Você até perguntou, não vou dizer em que posição a gente vai ficar, mas acredito que a primeira partida já nos deu uma alegria, que foi uma boa performance, o Sport fez um bom jogo e principalmente mostrou a qualidade de um plantel, porque foi um plantel que foi para lá esfacelado, jogar contra o Internacional, né, e mostrou que aqui não vai ter esse de titular, reserva, de repente o reserva é melhor do que o titular, a briga vai ser muito boa, o que é bom para a gente, e acho que a gente pode fazer um bom campeonato brasileiro, trazer alegrias para a torcida, não gerando expectativas, porque é um campeonato muito difícil e quem vive o esporte diariamente sabe que esse processo de reconstrução é muito lento. A gente sempre vai querer brigar por coisas maiores, aqui não tem pensar maior, pensar menor, mas que é um processo e o torcedor tem que entender isso, tem que ter um pouco de paciência. É um novo time, do ponto de vista físico do elenco está muito diferente ainda entre alguns jogadores que, né, não tinham jogado. Sabino fez primeiro 90 minutos agora, Thierry também um tempão não jogava 90 minutos, André nem se fala. Mas assim,
que com o tempo eu acho que vai dar uma resposta boa, sabe? A gente vai ter um bom time, vai conseguir trazer alegrias para a torcida. Onde a gente vai acabar, não dá para dizer. O mais importante é isso tudo. Se você não tiver um bom dia a dia, uma boa administração, não dá certo. Então, o desafio é grande. Espero aí que todo mundo reme junto aí, que a gente todos, como rubro-negros, podemos estar no final do ano coroando um bom ano de trabalho do esporte. Pedrão. Bom dia, Chico. Aqui é o Pedro Maranhão e eu gostaria de saber de você um balanço desse seu tempo no esporte. Vocês chegaram na equipe aí com terras arrasadas, né? Lá no comecinho de 2019, no finzinho de 2018, recolocaram a equipe na Copa do Nordeste, foram campeões pernambucanos logo de cara, vice-campeões brasileiros, permanência na Série A, entendeu? Entre erros e acertos aí, um balanço desse período. Eu acho que foi muito bom, sabe, Pedro? Assim, a gente colecionou alguns fracassos, assumimos eles, mas uma coisa que eu explico demais e que é muito difícil das pessoas entenderem. Esses fracassos normalmente ocorreram nos 2, 3 primeiros meses do ano, porque, infelizmente, pela essa questão financeira, a gente teve que montar novos elencos. Então, a gente começa o ano aí com 29 jogadores. É normal que no começo do trabalho se sofra muito, tanto do ponto de vista físico como de entrosamento, e os resultados não chegam. Até o Pernambucano de 2019 foi meio que uma coisa que aconteceu. A gente não fez o grande campeonato pernambucano. A gente ganhou o título, ganhou a final do Náutico. Aliás, perdeu a final para o Náutico, é engraçado isso. A gente perdeu e ganhou nos pênaltis, né? Foi o que aconteceu. Mas aquele foi um título que nos deu uma certa tranquilidade para início de trabalho. Mas se você perguntar, estava no planejamento? Não, porque o planejamento ali era a Série B e voltar para a Série A. Entendeu? Ele aconteceu de uma forma... Aquele ano, eu me lembro ainda, o Sport não disputava nada, então facilitava o trabalho de Guto, porque Guto jogava e tinha 10 dias para o próximo jogo, coisa que aconteceu com o Náutico esse ano, e o Náutico também soube usar isso de maneira muito competente, né? Acabou que o Náutico sendo campeão esse ano, numa diferença ali, uma disputa de pênalti polêmica, podemos dizer que ainda não perdemos a decisão para o Náutico, porque de fato eles não ganharam da gente no tempo normal, mas naqueles pênaltis lá que todo mundo viu o que aconteceu, né? O primeiro pênalti repetido depois de uma cavadinha que eu vi na vida. Se alguém viu, me diga. Mas bola para frente, feito eu falei, né? Estamos agora focados no Campeonato Brasileiro, que é o objetivo da equipe e todo mundo. Eu acho que esse jogo com o Inter, ninguém mais nem falava de Campeonato Pernambucano. Está todo mundo já pensando no Atlético Mineiro e na dificuldade que é o campeonato. O que o Alessandro falou, é triste para a gente ligar uma televisão e ver os caras, o Inter não ganhou por causa disso, o Inter não fez aquilo. Não, o Sport fez um belo segundo tempo. Gente, a gente jogou em cima do Internacional e jogou com qualidade, não foi que o Sport foi lá e achou 2 gols, não, o Sport construiu jogadas, fez 2 gols, podia até ter feito mais, o Maxwell teve chance cara a cara com o goleiro, o Thiago também teve uma no primeiro tempo, então o Sport fez um jogo lá competitivo com o Inter. O time do Sport é melhor do que o do Internacional? Não é, nós reconhecemos isso, mas foi lá e jogou uma partida igual, empatou, né? Acho que poderia até ter ganho e vamos seguir adiante. Então deixa eles continuarem respeitando. Aqui ninguém tem síndrome de inferioridade com ninguém. A gente vai fazer os jogos, também ninguém... ao mesmo tempo que a gente pode jogar com uma equipe que teoricamente seja inferior, a gente sabe que a dificuldade é muito grande no Campeonato Brasileiro. Então é ter esse grupo aí na ponta dos cascos, pessoal competitivo, um puxando o outro, sabe? É uma concorrência leal, mas é bom ter essa concorrência e que todo mundo que jogue o melhor e que a gente tenha o melhor resultado possível. Eu acho que a montagem do elenco, ela não foi muito contestada. As peças que estão aí, no geral, acho que são jogadores que agradaram, jogadores novos, jogadores fortes. Conseguimos também fazer alguns contratos mais longos, o que vai favorecer o trabalho para o ano que vem. Começamos a ter mais aproveitamento da base, o que também vai favorecer o clube no ponto de vista financeiro, né, com a revelação desses talentos e técnico, porque são bons jogadores que podem também contribuir muito aqui. Então, eu acho que está bem encaminhado. Agora, o resultado é uma coisa imponderável, não posso dizer, vamos ficar torcendo. A minha saída como diretor não significa que eu não possa ajudar, que eu não possa continuar fazendo inúmeras coisas que me foram impedidas, só vou mudar um pouco o foco. Então, assim, é uma saída super natural, não tem nada, não tem nem como explicar uma saída, porque ela é uma coisa que já ia acontecer e que eu acho que nesse momento agora ela encaixa bem para a gente dar encaminhamento ao trabalho lá, tá certo? Bom dia, Chico. Aqui quem fala é o Elton Melo. Prazer estar falando com você. E aproveitando essa pergunta do Pedro, para fazer um complemento, nesse balanço que foi feito, um momento marcante seu nessa sua passagem
na direção da equipe do Sport, e um momento de muita dificuldade, que você pudesse enumerar aqui para a gente. Um momento que você recorda agora de muita felicidade, nesse período que você passou, e um que você viu, eita, poxa, foi muito complicado, muito difícil, uma negociação, alguma coisa que aconteceu dentro do clube. Momento difícil, esse fica difícil, até de lembrar, porque foram tantos, é tanta dificuldade, como é que vai... Mas fala de uma negociação que tu dissesse, caramba, essa foi bronca. Alessandro, eu tenho um estilo de negociação, quem trabalha comigo conhece, eu sou muito pragmático e rápido, minhas negociações não tendem a demorar muito tempo, porque eu tenho uma postura, de uma certa forma, agressiva, né? Não é agressiva, é pragmática. Dá, não dá, eu já sei qual é o patamar do clube, já sei quando o cara está fazendo um joguinho lá de leilão, eu já digo, não caio nele, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que a renovação de Maidana foi uma coisa muito prazerosa, que você perguntou difícil, foi uma renovação muito difícil, a renovação de Maidana, foi uma coisa que nos levou algum tempo, que tivemos concorrência de vários clubes, então foi uma coisa que demandou de mim demais. Agora, no momento de tristeza não teve, porque a gente, quando ocorreu os resultados no campo que não foram bons, a gente sabia ainda que naquele momento era uma coisa que existia, que a gente entendia que era um começo do trabalho, mas a maior felicidade, sem dúvida, foi a vitória ano passado contra o Internacional lá dentro do Beira-Rio. Eu acho que aquele jogo foi marcante, a gente decidiu um campeonato brasileiro, a verdade é, se o campeonato de ponto corrido teve uma final, o Sport participou dela, e ganhou do Inter lá dentro, com autoridade, fazendo um belo jogo, com superação, sabe? Quando ninguém acreditava. Aquilo mostrou muito o que é o esporte ainda, o que a gente tem que sempre acreditar e carregar conosco, essa garra, essa mística nossa, que é grande, né? Lógico que a gente não vai viver dela, nem depender dela, a gente tem que viver de trabalho e de competência. Isso não vai acontecer todo dia, mas eu acho que aquele foi o melhor momento no esporte, eu acho que foi aquele jogo com o Inter ano passado. Chico, o torcedor rubro-negro tem muita curiosidade a respeito de dois atletas, que é o Gustavo e o Mikael. Tudo bem que você agora não é mais diretor, mas pelo que você estava lá dentro, o que você pode dizer para o torcedor? Mikael deve sair mesmo do esporte para um bom negócio, o Gustavo também. Existiu uma proposta concreta, não existiu? O que é que tu adianta aí para esse torcedor tirar essa curiosidade e deixar a gente um pouquinho em paz nesse sentido, porque o torcedor todo dia, e Gustavo, e Mikael, e Gustavo, porque são as soluções, né, vamos dizer assim, neste momento financeiras para o clube, né? Deus queira que sim, mas o que é que você diz para a gente aí, para o torcedor tirar essa curiosidade, ou parte dela? Eu vou dizer o seguinte, eu já estou no esporte há muito tempo e sempre tem um jogador que está na moda para ser transferido, tá? Sendo que eu vou te falar 99,9% de mentiras, tá? Coisas que não tem nenhuma solidez. A gente teve... Adrielson agora saiu, mas, pô, vocês se lembram que quantas vezes o cara me ligava, e Adrielson está indo para Roma, da Itália, está indo para Lazio? A gente não está. As pessoas gostam de plantar essas notícias, né? Acreditam que talvez plantando isso desperte interesse de outros clubes. Futebol hoje não é feito assim mais. Gente lá de fora que contrata. O cara já está monitorando teu atleta, já tem gente trabalhando para ele no Brasil. Você está entendendo? Não é mais feito, o cara, não sei quem está levando, eu vou lá em cima. Não cola essas peruas aí, entendeu? Então, às vezes é até ruim, porque isso às vezes chega na cabeça do atleta, o atleta começa a acreditar e não tem negócio. Então, o cara às vezes tira a cabeça do trabalho, é uma coisa que a gente trabalha, que foca muito nos meninos, gente, você quer ser bem sucedido na sua vida, faça um grande ano aqui, porque aí as coisas vão acontecer, sabe? Então, assim, e com calma, eu acho que é um processo de consolidação. Os dois que você falou aí são duas joias, não só eles, tá? A gente tem também alguns 2 ou 3 outros atletas aí que a gente pode mencionar que também tem um potencial enorme. Nessa faixa etária, a gente não sabe qual deles realmente vai atingir um nível mais alto. Quem seria que tu poderia citar? A gente tem aí o Vitor Gabriel, que é um menino aí também brilhante, e outros meninos aí da base, entendeu? Né? Sem mencionar que, de repente, base é muito engraçado. Base de 6 em 6 meses tem um craque novo. Daqui a pouco aparece outro, a gente não sabe. É uma coisa muito rápida. Então, assim, você perguntou do Gustavo e do Mikael. Eu acredito muito nos dois. Jogadores de posições diferentes, mas o Gustavo eu acho que é um jogador aí que eu vejo um perfil dele aí engraçado esse jogo contra o Inter, o Gustavo entrou super bem, e era aquele típico jogo que
quando você vê o gramado, quando você vê a velocidade do jogo que é aplicado naquele tipo de grama, você diz, esse é o jogo para Gustavo, esse é o jogo para ele achar aquelas enfiadas dele. E não foi por acaso que ele, em 6 minutos, botou 2 vezes os caras na cara do gol, sabe, né? Quando, na verdade, aí você vê um jogo como o do Náutico nos aflitos, já não é um jogo com a característica de Gustavo, é mais uma característica de força de Mikael, e como ele entrou bem também, porque aquele jogo do Náutico ali, além de não ter muito espaço para se jogar, porque é um time que estava mais ou menos fechado, é um outro tipo de gramado, uma grama mais alta, um gramado muito inferior, e acaba que o futebol de Gustavo, que ainda precisa melhorar essa parte física dele, acaba não aparecendo, feito apareceu num Beira-Rio desse, com espaço e com velocidade, sabe? Então, assim, mas são 2 joias, a gente está tratando ele com muito carinho, os 2 com contrato longo, com protegidos de multa, é importante, e a gente fez nosso beabá certinho, e o torcedor não tem que se preocupar, na hora que sair vai ser uma coisa boa para o clube, boa para eles, enquanto isso o foco é aqui dentro, e vamos dar oportunidade a eles para que eles joguem e que tenham aqui todo o sucesso do mundo, e a gente sempre fica muito feliz em revelar jogadores. Chico, como o Alessandro bem falou aí, você agora de fato não está mais como diretor do esporte, mas você tem propriedade para falar sobre qualquer tipo de assunto. E até para finalizar, de vez, você que está no clube aí há pelo menos 3 temporadas, eu queria que você falasse para o torcedor, eu sei até que é um assunto extremamente desgastante, porque o Diego Souza respirou, vira febre nas redes sociais, qualquer coisa que aconteça relacionado a ele. Então, para esclarecer de vez, nesse tempo da gestão de vocês, houve algum contato, houve alguma conversa, em algum momento vocês tiveram interesse ou não na vinda do Diego? Óbvio, todo mundo é um ótimo jogador excelente, mas de fato, concretamente, houve alguma coisa em algum momento ou não? Acho que foram 3 janelas, né? Essa última agora, essa conversa de Diego, não tem pé nem cabeça, mas uma coisa totalmente de gente que não tem o que fazer e que fica ali inventando história na internet para ganhar seguidor. Tá? Os outros anos, o primeiro ano, eu acho que eu cheguei até a fazer um contato inicial com ele, mas foi aquele ano que a gente estava muito desequilibrado financeiramente e acabou que a questão não progrediu. Né? Ficava difícil essas transações, porque o Diego é um jogador que, um ídolo aqui de casa, e eu acho que dos que passaram aqui nos últimos anos, talvez o melhor. Não posso dizer que tivemos grandes jogadores agora, André mesmo que voltou, é um jogador muito bem sucedido aqui. Mas Diego, com certeza, foi um jogador que atingiu a seleção brasileira e que viveu no esporte uma grande fase. Agora, teve muita fofoca e pouca solidez, entendeu? Então, não teve negociações perto de concretizar, não teve nada disso. Chegou a ter sondagens, que é natural, no meio da bola. Chegou a se falar, chegou a se ventilar, mas a coisa acabou não evoluindo do ponto de vista negocial para ficar perto de fechar, nada disso não. E Diego seguiu, foi para o Grêmio, onde teve um grande ano, acho que até recuperou a carreira de novo, porque ele tinha tido uma passagem pelo Botafogo que não tinha sido ainda das melhores da carreira dele, mas no Grêmio ele conseguiu encontrar seu futebol, a gente fica feliz aí, principalmente pelo reconhecimento que ele tem do esporte, como ele trata isso aqui, isso é muito legal, entendeu? Acho que é importante isso aí, quanto mais jogadores estiver lá fora falando bem de nós aqui, melhor. Então, acho que é isso aí. Chico, apesar de você ter se desligado do esporte, existe uma possibilidade também do Leão ir em busca de mais um zagueiro. Não sei se você, nesse período dessas últimas semanas, tem alguma notícia também a respeito disso, se o esporte estaria pensando em trazer mais um zagueiro, ou até foi pensado a respeito disso, o técnico Humberto chegou a comentar que poderia ser uma possibilidade, o esporte está atento no mercado em busca de mais um zagueiro experiente, mas você tem alguma coisa a falar para a gente a respeito disso? Não foram iniciados nenhum tipo de contato, não. Uma coisa que eu falei muito em entrevistas, eu não gravo muitas entrevistas. Alessandro que gosta de falar comigo, mas eu não gosto muito de gravar entrevista, não. Eu sei disso. Mas, assim, uma coisa que a gente falou muito era que existem fases na montagem de um plantel. E agora a gente está numa fase de entrosamento, de fortalecimento do plantel, de conhecimento. Poxa, principalmente eu defendo muito essa questão dos treinadores, gente. O treinador precisa de tempo para conhecer um plantel. Não é no treino que ele conhece um jogador, é numa situação de jogo. Às vezes ele faz uma mudança tática de um jogador, às vezes não ocorre do jeito que a gente espera. Mas isso é normal, até que se encaixe o time. E não é só o esporte. Muita gente, assim, o próprio Internacional, você vê que é um time que ainda está realmente com um novo treinador, com nova filosofia, não atingiu os resultados esperados.
estavam sob pressão. Então, isso tudo a gente tem que entender esse processo, porque, infelizmente, diferente da Europa, onde os times, ano após ano, são mantidos, aqui no Brasil, todo ano é um time novo. Tanto é que você vê Flamengo, Palmeiras, esses times que têm conseguido manter a estrutura, largando muito na frente. E outros times que têm investimento tão altos quanto, não conseguem, porque largam muito atrás, porque demora um certo tempo para entrosar e para achar a formação ideal. Então, agora a gente está nessa fase, a gente já tem um plantel, aí todo mundo, está com muito atacante, foi falta de planejamento. Não tem falta de planejamento nenhum. Teve, pelo contrário, teve já um planejamento, a gente sabe que são jogadores, de uma certa forma, vulneráveis do ponto de vista contratual, porque são emprestados por outras equipes, e se forem bem, a gente vai ter perdas. Então, a gente já tem a reposição dentro de casa, entende? O cara já vai estar adaptado. É uma coisa pensada. Ano passado, uma coisa que ensinou para a gente teve muita dificuldade no terço final do campo. Não por falta de planejamento, mas por falta de dinheiro. O terço final é uma situação, demanda dinheiro, não é fácil contratar atacante. Né? E a gente conseguiu aí, acabar o campeonato jogando com laterais como atacante. O jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente precisava de 1 ponto para ir para a Sul-Americana, a gente estava, 5 minutos de jogo, a gente estava jogando com Everton e com Juba como atacantes, que eram 2 laterais, entende? Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. O trabalho, só quem passou aqui no Sport no ano passado vai entender a dificuldade que foi a permanência na Série A, sabe? Realmente foi um desafio enorme. Eu acho que até maior do que alguns títulos conquistados, porque era muito difícil, a competição começou para a gente de uma forma muito difícil. A gente começou com uma desvantagem financeira muito grande, a questão do abatimento da Globo, do adiantamento, matou a gente, porque você pegou um orçamento ali que a gente ficou inferior até Atlético Goianiense, né, que também fez um bom campeonato, mas eu acho que é isso aí, sabe, gente? Acho que foi bem claro aí no que eu quis passar para vocês. Chico, rapidinho, só para finalizar, e eu não poderia deixar de perguntar, a unanimidade nossa aqui, da bancada, ou perto disso, melhor dizendo, a necessidade desse elenco ter um segundo volante, né? O que você acha? E até ontem, né, hoje de manhã, antes de sair a notícia, existe essa procura, essa busca no mercado, ou você acha que não, que isso aí... Agora não, mais tarde. O que você traz para a gente aqui? Eu já respondi essa pergunta. Eu acho graça, porque é o seguinte, todo mês surge uma necessidade nova no esporte. Daqui a um mês vai ser um lateral esquerdo, depois vai ser um zagueiro, sabe? E aí, quando todo mundo compra a ideia, vira uma necessidade absoluta. Eu acho o seguinte, eu expliquei para vocês que a gente, primeiro, tem a parte financeira, gente, não dá para ir. Tem hora que chega no momento e não dá já, a gente chegou no nosso limite. Nosso foco agora é outro, nosso foco é administrativo agora, não é mais de contratar, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu estou falando para você. Segundo, ainda existem possibilidades dentro do elenco para serem trabalhadas. Às vezes, você consegue jogadores dentro do elenco que exercem essa função de segundo volante, ou às vezes o treinador muda um pouco a forma de jogar. Então, assim, vamos buscar soluções internas. Ano passado, a gente conseguiu um monte de solução interna, porque não pode conseguir esse ano de novo, sabe? Eu acho que Alessandro agora, jogador, só uma questão de uma oportunidade muito boa. Às vezes acontece, sabe, vem uma oportunidade, um jogador que a gente conhece ou que trabalhou, mas nesse momento agora está difícil a contratação, tá? A gente está noutra fase, feito eu te falei. Lógico que está atento e vamos esperar mais alguns jogos do campeonato para enxergar onde estão essas lacunas aí que vão ser preenchidas. Hoje é um segundo volante, amanhã pode ser, daqui a 2, 3 jogos pode ser outra totalmente diferente, né? Então a gente vamos aguardar e vamos trabalhar. A gente está confiante no plantel, o plantel está bem servido em todas as posições. Eu acho que esse jogo agora foi um exemplo muito claro disso. A gente tem atacantes, tem laterais para revezar. Jogou Sander, jogou Júnior, jogou Patrick, jogou Rainer, né? Zagueiros, dupla de zaga nova. Então, eu acho que a conta de padaria foi bem feita aqui. Tem jogador para todas as posições, o time está equilibrado, está bem montado. Acredito muito nesse planejamento e acredito que pode ser feito um bom trabalho, sim. Vou estar torcendo e vou estar colaborando sempre aí, participando ainda ativamente de uma coisa, de outra, só com a cabeça um pouquinho mais longe. Vai estar mesmo, porque todas as respostas suas, ou quase todas, foi nós vamos, né? Sempre o nós, o grupo, como se tivesse ainda, quando se continuasse diretor de futebol, eu acredito que vai ser, não com cargo, mas sim ajudando, como vários exemplos a gente tem do esporte,
que só deixam lá o cargo, mas estão sempre indiretamente ajudando o Leão. Chico, obrigado, querido. Né? Dá para desejar boas férias ou não? Agora a gente o foco é outro, agora é tentar trabalhar com essa pandemia aí, meus campos agora, eu trabalho com o Campo Society, lá no Sul agora eu consegui abrir, mas aí no Nordeste está tudo fechado, né? Esse Pernambuco o governo não deixa abrir, eles abrem loja, shopping, restaurante, pelada na praia pode, mas se a gente for abrir nosso campo, não dura um dia, entendeu? Então assim, eu respeito demais a pandemia, eu acho que, mas eu queria que fosse todo mundo tratado igual, tem que fechar, fecha todo mundo. Desse, né? Porque vai fechar campo de futebol e vai liberar shopping. Não entendo isso aí. Pois é. Chico, obrigado, querido, pela atenção aqui. Tá, joia. Valeu. Um abraço para todos aí. Valeu. Valeu, pelo Esporte Tudo. Um abraço.